Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que haja uma força contrária sobre ele. Você deve ter estudado isso na escola. É a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ela pode te ajudar a curar a procrastinação. E antes de mais nada, é importante falar que todo mundo procrastina. O problema é quando a procrastinação se torna crônica e ela transforma a sua vida num inferno, que você não consegue basicamente fazer mais nada, perde seus compromissos, perde prazos, perde tudo. E durante uma parte da minha vida, em alguns anos, isso era muito latente, era muito difícil que eu conseguisse cumprir prazos. Ou até cumprir os prazos, mas chegava no último dia e ficava completamente maluco, ansioso e consternado para cumprir aquilo que eu precisava fazer. E mais recentemente, ainda bem, eu tenho conseguido melhorar bastante essa questão da procrastinação para fazer as coisas. É lógico que a gente procrastina, a gente continua procrastinando, a gente vai procrastinar sempre na vida, porque isso é inerente ao ser humano, a gente quer gastar menos energia. Inclusive, existem os 3 principais motivos do porquê você procrastina. Eu vou falar eles, depois eu vou falar um pouco assim como lidar com cada um deles. O primeiro é você achar que uma tarefa é difícil demais. Então, se você olha para algo que você precisa fazer e antes mesmo de começar você fala, cara, isso aqui vai ser muito difícil, vai me exigir muito, você automaticamente não quer fazer aquilo. Você automaticamente quer impedir de gastar energia com fazer aquilo. O segundo motivo é que você acha que a tarefa vai demorar demais. Pode ser que ela não seja difícil, mas ela vai levar tempo demais. Então, por exemplo, preencher planilha não é difícil, mas leva muito tempo. Então você, querendo ou não quer fazer isso porque vai levar muito tempo, por mais que seja uma tarefa repetitiva que não é difícil. E o terceiro motivo é que, basicamente, a recompensa para o que você vai fazer está muito longe, ela não está diretamente atrelada rapidamente ao que você vai fazer. Então, por exemplo, ver um Reels, assistir um vídeo, qualquer coisa, a recompensa é imediata. Você viu, você já teve aquela recompensa, aquela descarga de dopamina. Enquanto uma recompensa de longo prazo, isso acontece muito com quem estuda ou com você estudando qualquer coisa, lendo um livro, sei lá. A recompensa está muito adiante no futuro, então você quer procurar coisas que a recompensa venha de maneira imediata. Bom, e como que eu tenho conseguido manejar um pouco isso para essa solução mais idiota, até mesmo boba, que eu dei o exemplo do Isaac Newton? É se manter em movimento. Entrar em movimento é muito importante. Então, assim, quando você procrastina, geralmente você vai para tarefas ou fazer coisas que, na verdade, vão ser muito fáceis, muito simples, não vão exigir do seu cérebro e que você consiga fugir daquela tarefa. Então, sei lá, tô precisando fazer alguma tarefa muito difícil, estudar alguma coisa, eu vou pro celular porque é muito fácil e eu consigo fugir de fazer aquela tarefa. O que eu tenho tentado fazer é, no momento que eu percebo que vai ficar uma lacuna no meio do meu dia, eu tento colocar alguma coisa ali que talvez não estava planejado ou que talvez eu fosse fazer depois. Então, por exemplo, eu acabei uma tarefa agora e preciso fazer uma próxima que eu sei que aquela tarefa é chatinha de fazer. E eu já percebi que, deu 10 minutos, eu tô travada aqui, eu não comecei a fazer a tarefa, eu tô, sei lá, olhando o YouTube, fazendo alguma outra coisa, porque eu já identifiquei que eu vou querer procrastinar, que eu não vou fazer aquela tarefa. Então, eu me levanto e vou fazer alguma coisa, sei lá. Me levanto e vou lavar uma louça, tem uma pilha de louça para lavar. Me levanto e vou encher minha garrafa d'água. Me levanto e vou conversar com a minha esposa, alguma coisa. Me levanto e vou fazer alguma outra tarefa. Geralmente uma tarefa que não exija muito do meu cérebro, né? Porque senão ele vai continuar procrastinando. Mas que talvez seja uma tarefa física que eu consiga fazer, sei lá, fazer um almoço ou vá almoçar mais cedo naquele dia. Para que eu rompa isso e ao invés de ficar num tempo ocioso, não fazendo nada e jogando aquela tarefa para frente, eu continuo em movimento, porque é importante continuar em movimento. Se você parar, o tempo para retomar essa energia, a energia que você gasta para retomar de fazer qualquer tarefa, ela é muito grande. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você está indo na academia certinho todo santo dia. E aí você falhou um dia e de repente você perdeu uma semana de treino. Voltar a treinar de novo é muito difícil, por isso que permanecer em movimento é muito importante. Outro exemplo, eu precisava marcar uma consulta. E aí, do nada, no meio de um dia, eu percebi que ali estava um espaço em que eu não estava engajando em uma nova tarefa. E eu procrastino muito quando eu preciso ligar para resolver alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei o telefone e falei, cara, vou marcar agora. E aí eu liguei, consegui resolver o problema. Parei de procrastinar o problema de resolver a consulta e ao mesmo tempo me mantive em movimento para a próxima tarefa. Outro exemplo foi, recentemente a geladeira daqui de casa estragou.
e eu precisava chamar alguém para vir ver a geladeira. Só que enquanto a pessoa não chegava e tudo mais, meu cérebro fica só pensando nisso e tudo mais. Eu tive que comprar gelo para a carne não estragar. Então várias coisas foram acontecendo e eu percebi que as tarefas do trabalho mesmo, elas não iam ser feitas, pelo menos de manhã, naquele dia. E aí o que eu fiz? Eu tinha um outro problema para resolver, que eu precisava ligar na Vivo para resolver. E aí eu sabia que eu ia procrastinar. E eu tava procrastinando de ligar para resolver esse problema. E o que eu fiz? Liguei. Porque eu me mantive em movimento. Eu tava procrastinando, eu vi que tinha um momento ali. E aí eu abri 2 tarefas. Pô, eu sabia que eu tava procrastinando e eu não ia fazer nada naquele momento. Então eu inseri uma tarefa para fazer isso. Então se manter em movimento é muito importante para você não desengajar totalmente de fazer nada e ficar parado sem fazer nada. Para mim isso é muito importante. Se manter em movimento mesmo que você esteja fazendo uma tarefa que talvez não tivesse planejado, uma tarefa que não seja a mais urgente para você, mas se manter em movimento. Muitas vezes o que acontece é de eu perceber que eu tô travado assim, cara, eu falei, eu vou correr, vou puxar minha corrida para mais cedo, vou fazer uma atividade física, porque aí eu já mato essa tarefa que é obrigatória para mim, só que é uma tarefa que não exige do meu cérebro, exige do meu físico. Então ficar alternando isso também ajuda você. Você consegue se manter em movimento e continuar mantendo o ritmo do seu dia. Eu gosto de falar que isso é meio como pegar impulso, né? Você pega impulso e continua nesse movimento que ele só vai parar se vier uma força contrária. E eu disse também que existem basicamente 3 motivos do porquê você procrastina. E eu vou tentar trazer uma solução breve para cada um deles. Quando a tarefa é difícil demais, quando você acha que a tarefa é difícil demais, pode ser porque é uma tarefa que você não gosta de fazer algo disso, ou às vezes ela é realmente difícil. O que eu tenho tentado fazer é o seguinte, eu engajo nessa tarefa e eu digo, ó, eu vou tentar fazer por, sei lá, meia hora. Se eu não avançar, eu troco de tarefa. Eu troco de tarefa. Porque não vai andar, hoje não é o dia, não tá bom e tudo mais. Então não é a hora de fazer isso aqui. Vou começar, mas o que muitas vezes acontece é que você supera uma barreira inicial e você engaja naquela tarefa e começa a se manter em movimento, pega no tranco, pega impulso e aí você continua fazendo a tarefa, o que geralmente acontece. Mas às vezes você começa a fazer e fala, hoje não vai rolar. E aí você passa para a próxima coisa, passa para outra tarefa mais fácil, algo do tipo. Quando você acha que vai tomar tempo demais, esse aqui é um problema que eu tenho recorrente, por exemplo, eu tenho que preencher as planilhas e subir no software que eu uso de gestão financeira, os gastos que eu tenho e tudo mais. Geralmente, quando eu fico um tempo sem preencher, o que acontece é que eu vou demorar muito tempo para fazer. Por mais que seja uma tarefa simples, eu vou demorar muito tempo para fazer. Então, o que eu tenho tentado fazer, vou separar meia horinha aqui, 30 minutos. Ó, eu só vou fazer 30 minutos. E diferente da outra tarefa difícil, que fazer 30 minutos é meio que enganar o seu cérebro, aqui não. Faz 30 minutos e é importante que você pare. Por que é importante que você pare? Para o seu cérebro entender, olha, eu não estou te enganando, eu estou tentando realmente fazer só 30 minutos, porque é uma tarefa repetitiva. Então, eu vou lá, vou fazer 30 minutos, amanhã eu faço mais 30, amanhã eu faço mais 30. Então, dividir a tarefa que leva muito tempo em várias etapas menores, porque ela não é difícil, ela só leva muito tempo. Isso pode te ajudar também. Bom, e por último, é quando a recompensa não é imediata. Esse é o mais difícil de todos. Por exemplo, eu tô lendo um livro, tava lendo no Kindle, e eu tinha passado meio que pela parte mais importante do livro e agora começou uma parte que tá chata pra cacete. E aí eu tenho um outro livro aqui e eu falei, cara, eu vou ler esse outro livro, vou fugir do livro que eu tô procrastinando pra acabar. O que acontece é que hoje eu peguei e eu falei, não, eu vou ler, eu preciso acabar com esse livro. Porque, tipo assim, eu preciso concluir essa tarefa. Então, esse daqui é o que talvez não tenha a solução mais clara, mas quando você vai ler um livro, você quer aprender uma nova habilidade, então você comprou 4 livros. Você não pode enxergar como eu preciso aprender todos esses livros e aplicar tudo isso daqui para conseguir a recompensa final. O que você precisa pensar é, olha, eu preciso concluir a leitura de hoje. Eu geralmente reservo 1 hora pela manhã para ler. Isso é o suficiente. Cumprir a leitura de hoje, amanhã eu volto. Ao mesmo tempo, você pode ter um pouquinho maior, que é concluir um dos livros, não concluir todos os livros. Eu tenho vários livros para ler em sequência aqui, que estão esperando. Mas eu não fico ansioso pensando que, olha, a recompensa de ler todos esses livros só vai vir daqui 2, 3 anos, sei lá, diretamente na minha vida. Mas eu vou acumulando conhecimento e vou passando pelas etapas. Esse é o mais difícil de todos, porque você precisa trazer a recompensa para mais perto, para mais perto. Por exemplo, eu comecei a ler
O Senhor dos Anéis. E eu sei que a história do Senhor dos Anéis são 3 livros e cada um deles tem, sei lá, 600 páginas. Eu não posso estar atrelado à recompensa final de acabar toda a história do Senhor dos Anéis. Porque vai demorar pra cacete. São, sei lá, 2.000 páginas pra ler. Eu preciso estar atrelado, primeiro, a leitura diária. Então, é prazeroso ler O Senhor dos Anéis, eu gosto muito da história. Já vi várias vezes os filmes, o livro nunca tinha lido. Porém, eu preciso atrelar isso à recompensa diária. A diária de estar lendo todos os dias O Senhor dos Anéis, porque é prazeroso, é gostoso pra mim. Ao mesmo tempo, a segunda parte é terminar o primeiro livro. Depois que eu terminar o primeiro, eu vou comprar o segundo. E aí eu vou terminar o segundo e vou comprar o terceiro. E por aí vai, quando eu acabar o terceiro, eu terminei a história toda. A recompensa, ela não pode vir só no final de toda a história, senão você nunca vai estar satisfeito. Esse eu sei que é o mais difícil, é fácil falar e é difícil de fazer, porque esse é o que a gente mais sofre. Quem estuda para concurso, quem estuda para passar numa faculdade, quem estuda pro Enem, sei lá. Essa é a mais difícil, porque a recompensa ela não tá atrelada ao diário, ela tá muito na frente. Você precisa tentar encontrar uma forma de se recompensar diariamente por aquilo, seja na própria execução da tarefa, como ler Senhor dos Anéis é prazeroso por si só, como talvez criando algo que faça com que você, se você cumprir tal coisa, você ganhe outra coisa, que é basicamente o reforço positivo. Eu falei num outro vídeo aqui sobre reforço positivo, e talvez ele te ajude ainda mais a curar a procrastinação. Forte abraço, clica aqui, vai lá assistir.